E vamos lá falar com o doutor Marcos Boaventura, o nosso querido doutor Marcos Boaventura, aqui de Santo Antônio de Jesus, que é, como eu disse, urologista do Hospital ENCAC na cidade, né? E você, claro, que está aí do outro lado, vai conferir essa entrevista até importante, principalmente para os homens. E eu sei que a mulherada fica assim olhando para o homem, né? A senhora dá uma olhada no seu marido aí, né? Dá uma olhada no seu pai, já começa a olhar para ele, olha lá, hein? E aí a gente vai conversar com esse querido amigo, Dr. Marcos Boaventura, médico formado pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, especialista em urologia pela Fundação Monte Tabor, Hospital São Rafael, e em cirurgia robótica pelo Hospital Israelita Albert Einstein. Estamos no Novembro Azul, esse mês, como eu disse antes, de conscientização sobre o câncer de próstata. Apesar da maior exposição nos últimos anos, devido à intensificação da campanha, a doença, o seu diagnóstico e tratamento ainda são cercados por mitos e preconceitos. É verdade isso? Boa tarde, querido doutor Marcos. Boa tarde, Marcos. É verdade. As pessoas têm medo, né? Quando você fala que você está com câncer, a primeira impressão que você tem é que você vai morrer. Então, assim, muitas pessoas falam o seguinte: eu não vou procurar que é para não achar. Então, eu conheço um cidadão que pensa assim, né? Aliás, eu tenho um tio meu do passado que ele falava isso e acabou morrendo disso, infelizmente. Toda doença que você não tem prevenção. Hoje nós estamos migrando de uma medicina curativa para uma medicina preventiva. Então, quando você não tem como prevenir, você tem como fazer o diagnóstico precoce. Porque você faz o diagnóstico precoce, você descobre o problema cedo. Sim. Você sabe que o problema começa pequeno. Você não toma providência, vai aumentando. E assim é o câncer de próstata. Então, o fato de você não procurar o médico, de você não ir com rotina fazer seus exames, isso não evita de ter a doença. A questão é que você vai descobrir a doença numa fase avançada, o que é terrível, porque isso imprime muito sofrimento à pessoa, à família. Então, não é uma atitude muito inteligente. Tá? E como é que está a procura do público masculino para ir a um urologista? É frequente, não é? Diminuiu, aumentou? Como é que está isso? Não, aumentou bastante. Existe uma campanha. A própria imprensa, vocês ajudam muito a Sociedade Brasileira de Urologia e nós médicos a divulgar isso, né? E as pessoas entenderem que não é um fim do mundo, que a doença tem cura, tá? O câncer de próstata tem cura e você vai continuar tendo sua vida normal. Hoje o tratamento que nós temos está muito avançado, tanto de medicações quanto de cirurgias, né? Tem cirurgia robótica, cirurgias minimamente invasivas, cirurgias que diminuem muito o sofrimento da pessoa e diminuem muito as sequelas que essas cirurgias apresentam. Então, as pessoas têm que ter consciência que quanto mais cedo você descobrir a doença, melhor vai ser para você e não pior. E, graças a Deus, as pessoas têm procurado bastante os médicos hoje. E não é à toa que as sequelas das cirurgias estão cada vez diminuindo. Eu soube disso e daqui a pouco a gente vai falar também sobre essa possibilidade de cura, que eu vi algumas matérias, isso saiu no Jornal Nacional, no Fantástico, eu não sei até onde é verdade. Mas eu queria também te ouvir sobre esses assuntos, assim, se já surgiram alguma ideia de cura do câncer de próstata, ou até mesmo minimizar uma vacina apropriada para combater esse câncer. Já existe essa fala mesmo, doutor Marcos? Vacina, não. As doenças o câncer de próstata, a base dele é genética. É genética. É genética. Então, assim, se você tiver um estilo de vida saudável, como você é corredor, come bem, tem um porte físico bom, isso ter uma vida saudável evita todos os tipos de câncer. Isso não é só de próstata. Agora, certo. A base do câncer de próstata é genética. Mesmo você tendo uma vida saudável, você ainda pode ter? Pode ter, porque tem a parte genética, né? Que você não tem controle. Você não tem como controlar seu gene, de onde você veio. Então, assim, por mais que a alimentação seja adequada, não adianta. Não é que não adiante. Você pode ter uma predisposição genética, mas os fatores ambientais, elas, digamos assim, não são favoráveis. Pode ser que seu gene não se manifeste, a doença não se manifeste. Entendi. Então, se seu pai teve câncer de próstata, se seu irmão teve câncer de próstata, existe uma grande possibilidade, sua chance chega a aumentar até 10 vezes. Então, você precisa precocemente começar o rastreio. E quando eu digo precocemente, eu digo de 40 anos. A partir de que idade? 40 anos para cima.
De 40 anos para cima. 40 anos para cima. Eu vi alguns médicos dizer que a partir de 50, mas não, né? Existem protocolos que falam a partir de 50, mas para pacientes de risco baixo. Então, o ideal é que você comece, já que se você tem uma carga genética muito favorável, seu avô teve, você teve, o tio teve, eu tenho um paciente desse jeito. Então, hoje já temos mapeamento genético. Sim, eu ia falar sobre isso. Nós temos hoje mapeamento genético, saber se você já tem aquele gene com predisposição a ter o câncer de próstata. Então, assim, a gente fica... essas pessoas que têm uma genética muito favorável na família, você tem que procurar um médico precocemente, porque ele pode justamente fazer esse estudo em você e falar se você realmente tem chance de ter câncer de próstata ou não. Muito bem. Eu estou ouvindo aqui também o Jorge está perguntando exatamente isso, né? Ele disse que o tio dele teve e se tem alguma predisposição, se há alguma ligação com o tio na família. Qual o nome dele? Jorge. Jorge é o seguinte, ó, o tio já não é parente de primeiro grau. Certo. Então, as suas chances já não é a mesma que uma pessoa de parente de primeiro grau. Pai ou irmão. Meu pai só teve a partir dos 69 anos de idade. Tem alguma predisposição, doutor? Tem. Se o pai teve, ele tem... Mesmo que tenha mais tarde, 60. Porque é justamente... a curva de risco é logaritmo. Então, assim, quanto mais você vai ficando velho, maior a sua chance de ter câncer de próstata. Muito bem. Como é que é realizado atualmente o tratamento? Aliás, antes de fazer o tratamento, como é que é realizado esse rastreio? Tem muita gente que brinca pelo preconceito, né? A gente leva muito isso e muita gente brinca com outros homens. Homens brincam com outros homens, é incrível. Olha lá aquele médico lá, o tamanho da mão dele. É incrível, né? Todo mundo se assusta. E aí fica naquela percepção, rapaz, não vou ali não e tal. O doutor Marcos Boaventura, ó, né, ninguém imagina, mas todo mundo fica nessa brincadeira, obviamente que é uma brincadeira sadia, mas que não deixa de ser, de certa forma, importante para que o homem compareça no médico, né? Esse tipo de brincadeira, assim, estimula. Estimula, estimula. Muitas pessoas brincam, mas sabem da importância. Claro. Sabem que é um assunto sério. Então, assim, o que acontece é que as pessoas, com a divulgação das informações, como é que é feito o rastreio? Justamente, são esses questionamentos. O seu pai teve câncer de próstata, seu tio teve, seu avô teve. Aí, depois de você fazer toda a anamnese, chama de anamnese, que é essa história clínica, Sim. você parte para fazer um dos exames principais, que é o PSA, que é um exame que você colhe no sangue, tá? E faz um estudo dessa substância, digamos assim, que é o PSA. E, posteriormente, você faz o toque da próstata. Muitas perguntam, mas se eu fizer o PSA, eu preciso fazer toque ainda? Não são exames, são exames complementares. Existem tumores que não produzem PSA. São os piores. Entendeu? Então, tem tumores que não produzem no PSA e são piores. Isso aí são os piores, são os piores. Justamente a célula é tão indiferenciada que ele não produz o PSA. Ou produz uma quantidade muito baixa que fica na faixa de normalidade. Então, se você fizer só o PSA e não fizer o toque, em alguns pacientes, não são em todos, tem que ver caso a caso, pode ser que passe um câncer de próstata não diagnosticado. Dona Rosinha está assistindo a gente. Boa tarde, Deus te ilumine, Marcão. Boa tarde, minha mãe está aqui ouvindo também. Minha mãe acompanhando, Marlene Franco, Tatiana Souza Reis também, muito obrigado a vocês. Agora, essa pergunta aqui, né, do Ícaro Andrade, eu achei bacana, curiosa essa pergunta, Ícaro, porque ele anda muito de bicicleta. Ele é um desportista e anda praticamente periodicamente. Ele ouviu falar, alguns amigos disseram, e teve um médico, que ele não é daqui, não é, Ícaro? É de São Paulo, ele está dizendo, Marcos, sou de São Paulo, mas teve um médico em São Paulo que me disse que andar muito de bicicleta pode provocar o câncer de próstata. E eu fiquei preocupado com isso. Na verdade, ele ouviu falar, foi numa rede social. Muito bem. Eu vou perguntar para o doutor Marcos, porque é uma curiosidade, e também eu pedalo também. Né? Rapaz, isso de qualquer sorte preocupa todos os esportistas, aquele que gosta muito de bike também. E aí? Não, você deu uma coçada na perna, olhou ao tempo, olhou para ele, ficou pensativo por quê? Eu fico achando curioso a pergunta, porque andar de bicicleta realmente não tem nenhuma possibilidade de causar câncer de próstata. Nada, nem a pancada, nem o impacto o tempo todo naquele selinho. Coisa, você está perguntando se... Deixa eu reformular a sua pergunta. Não, na verdade é dele. É dele, do Ícaro. É. Não é que cause câncer de próstata. Você está perguntando se pode causar alguma inflamação na próstata. Isso pode. Pode. Pode.
Pode, porque o trauma, Mas essa né? pancada, esse trauma não provoca o Não, câncer, não mexe com as células? Não É provoca. isso que ele está falando aqui. Não, isso não mexe com a célula, porque a célula, o fator é mais genético, como eu te falei, não é um fator de trauma. Mas o que pode causar é inflamação na próstata, principalmente porque as novas bicicletas antigamente era mais acolchoado, você conseguia ter um maior conforto. Hoje eu não sei qual é a sua bicicleta, mas existe aquela Não, célula dura. Não, continua a mesma coisa. O cara que... Mas Se é a dura, gente né? não tiver uma... Não tem jeito, porque... Não, E você fica ali 4 horas seguidas, sentado ali, não, pedalando. mas a gente tem que usar uma roupa adequada para a bicicleta. Eu tenho que falar isso que o Ícaro também eu acho que deve usar, né, Ícaro? Mas nem todo E mundo assim, usa, né? Eu conheço pessoas que conseguem aguentar. A gente, no caso, nessa nossa bicicleta, que é uma bicicleta mais esportiva, o selim dela não é muito confortável, não. A gente tem que usar uma roupa adequada, porque senão a gente não aguenta, não. E a roupa consertável tem um acolchoado na parte do glúteo, na da parte bunda. do glúteo, exatamente, né? Na frente também, para proteger também, toda a parte do homem, porque senão o cara não aguenta. Hoje eu não estou mais pedalando como eu pedalava. Hoje, obviamente que eu voltei a pedalar agora. A gente demora o quê? 1h20 e tal, pedalando. Não chega a 4 horas, mas eu passei de 4 horas pedalando. Eu conheço pessoas que fazem esporte, conseguem ir de uma cidade para outra, justamente isso. Aí, eu estava achando um pouco mais curioso justamente por conta disso, que as pessoas têm ideia de que o trauma causa câncer. Não, o trauma não causa o câncer. É porque ele disse que... Marcos, eu ouvi aqui, foi na rede social essa pergunta, por isso eu fiquei curioso e ao mesmo tempo temeroso, porque eu pedalo muito. Pode pedalar de forma tranquila, o esporte é uma coisa muito boa. Eu não pedalo, mas eu corro. Você está correndo, Marcos? E eu vi que você corre também, né? Eu não sabia. Você está correndo, tá? Eu corro. Que bom. Eu corro 10, 20 Olha, eu prefiro mais a corrida do que a bicicleta. Mas, como minha esposa ama mais a bicicleta, eu pedalo com ela, porque ela ama pedalar. Então eu já não sou muito fã, mas beleza, vou também. E curto também, do mesmo jeito, mas eu prefiro a minha corrida, sabia? Eu moro em Salvador. Salvador é complicado para pedalar. Você está morando em Salvador, né? Eu moro em Salvador, só que 2 vezes por semana. Mas Salvador não dá para pedalar, é muito trânsito, muito intenso. Aqui tem a parte rural, você consegue pedalar de forma mais segura, mais segura. Mesmo assim tem que estar ligado, porque tem um cascalho, uma ladeira diferente e tal. Mas aqui é um negócio meio... O assalto é menos, o trânsito é menor. Tem muito isso então também. Pode ficar tranquilo, cara. Pedale é excelente, um excelente esporte, é ótimo. Muito bom. Olha, eu já perguntei, né, as pessoas querem saber como é que atualmente o tratamento do câncer de próstata. Antes de chegar nesse tratamento, eu quero fazer uma pergunta antes. Porque quais são os sinais? Disseram para mim que quando já tem sinal é porque o negócio não está bom. Isso é verdade. Geralmente, a maioria das vezes... Quais são os sinais para o cara ficar ligado que ele já tem algum indício de estar realmente com câncer de próstata? A maior parte do câncer de próstata, quando diagnosticado precocemente, é assintomático. Você não sente nada. Nada. Mas quando, por exemplo, a pessoa está em casa e começa a sentir uma coisa diferente, o que percebe? Pronto. Quando é tumor de próstata avançado, que tem obstrução do canal urinário, você pode ter... O xixi não cai. Dificuldade de urinar. Você pode ter infecção urinária recorrente porque fica o resíduo de xixi, você não consegue urinar totalmente. Esforço miccional, fica fazendo força para urinar. Sangramento, entendeu? Aí já começa... Isso geralmente são quando o tumor está avançado. Agora, a maior parte das vezes que acontece isso é por hiperplasia prostática benigna, que não é câncer. Então, assim, geralmente, a maior parte das vezes, nós chamamos de prostatismo, os tumores são tumores benignos, digamos assim, hiperplasia prostática benigna. Então não precisa ficar, digamos, desesperado se por um acaso você tiver dificuldade de urinar, tiver mas se tem sangue na urina, já começa o negócio a complicar. Sangue na urina tem várias doenças. Certo, mas uma delas pode ser Uma delas, que é a minoria, pode ser câncer de próstata, mas é a minoria das vezes. Então, assim, o objetivo da gente é justamente fazer o diagnóstico precoce para que não chegue nessa fase. Para que chegue na fase de você curar com cirurgia, fazer tratamentos menos mórbidos possíveis. É o quê, Evangel? Você está perguntando o quê, Evangel? Evangel, quando começa a correr... Eu já entendi. Rapaz, essa pergunta Tá.
O Vangel está preocupado. Se a pessoa que faz muito sexo e masturba também, se pode pegar o câncer. Vixe! O Marco deu risada aqui. Ô, Vangel, essa pergunta, você não faça uma pergunta. Não está apropriado o horário para essa pergunta. Você... Mas o povo não está entendendo o que é, não. Quem está ouvindo não está entendendo. Criança não sabe o que é isso que eu estou falando, não. Não sabe, né? Não sabe o quê. Os minutos mais avançados que a gente está dando nessa frente. Né? O sexo e a masturbação, isso prejudica o cidadão? E aí, Vangel, vai me saber agora. De forma nenhuma. Toda Novembro Azul tem essa pergunta. Pode fazer sexo à vontade, tranquilo, que não tem nada a ver com câncer de próstata. O cara se protegendo, né? O cara, se for com vários parceiros, você tem que sabe lá, né? Tem que estar preocupado com DST, não com câncer de próstata. Mas isso não tem nada a ver uma coisa. Isso é mito, né? Mito. Existem vários mitos também com relação ao, como eu ri anteriormente, sobre o esforço questão de esforço físico, de andar de bicicleta, sexo, nada disso tem a ver, alimentação, isso aí não tem a ver com câncer de próstata. Alimentação como assim? Eu não entendi. Não, tem pessoas que acham que se você coma tomate todo dia que você evita câncer de próstata. Eu ia perguntar isso também, está aqui na pauta. Tomate não funciona, não? Não, tem um monte de... Nenhuma desses alimentos foi evidenciado em artigo científico que pode evitar câncer de próstata. Senão, a própria Sociedade Brasileira de Urologia ia recomendar todo mundo comer tomate porque evitaria câncer de próstata. E não é assim que funciona. Você comendo um alimento saudável, eu acho que você evita muita coisa, até para a tua vida tranquilo, mais tranquilo. Não quer dizer, né? Não é aquele alimento que vai evitar câncer de próstata. É o alimento saudável, baixo teor de gordura, de açúcar e tal. Essas coisas têm a ver com a questão da saúde como um todo, não unicamente como câncer de próstata. Então não tem nada a ver essa relação, viu Vangel? Sexual com essa questão, essa atividade sexual com o surgimento do câncer de próstata não tem nada a ver, isso é mito. Agora, o uso de estimulantes sexuais pode ser considerado um fator de risco? Não, também não. Os estimulantes têm a ver com fator de risco com outras coisas, né? Se você tem alguma doença coronariana e pode acabar infartando. Tem um tal de... Não, tem muito tempo isso, mas aí o cara estava na farmácia, um senhor estava na farmácia, é verdade isso, viu? Tem uns 5 anos mais ou menos, foi mais ou menos 3 ou 5 anos, um negócio desse. Eu nunca, estou falando verdade, gente, eu sei que o povo vai dar risada aí do outro lado, eu nunca tinha ouvido falar em Tadalafila. Eu não tinha ouvido falar nesse negócio. Você nunca ouviu falar mesmo, Marcos? Não, falando sério. Assim, quando eu estou falando sério, eu estava com o Verinha no balcão da farmácia. E aí o cara estava com a caixa assim, um senhor, até da zona rural, eu conheço ele, eu não vou dizer o nome dele aqui. Aí ele botou assim, ó, passa aí, moça. Eu olhei, falando sério isso, eu não estou brincando. Aí a minha esposa estava até do lado, ele disse assim, mas rapaz, o que? Como é o nome? Por que você usa esse Tadalafila? Eu tô pensando que era alguma coisa de pressão, alguma falando sério. Rapaz, foi uma crise de riso. Tanto ele como a menina a menina do caixa, ela segurava a caixa, olhava para mim, olhava para ele, e se acabando de rir. E eu não sabia, né, que esse e também é um tipo de estimulante hoje. Claro que eu sei hoje. Na verdade, a Tadalafila a gente usa para várias situações, dentre elas a questão sexual. Mas ela também serve quando usado de forma apropriada para relaxar o canal da próstata, você conseguir urinar mais forte. Entendeu? É? Também pode ser usado. Depende, diminui os sintomas de prostatismo, aumenta o jato urinário. Quer dizer que o cidadão que está em casa está ouvindo, aí deve ficar pensando... Assim, a medicação tem que ser prescrita para o paciente correto. Claro. Então, assim, porque às vezes o cara está com problema cardíaco e daqui a pouco o cara... Exato, você tem que avaliar primeiro os sintomas da próstata, avaliar se a pessoa tem condições de usar a medicação, avaliar a dosagem, qual medicação usar. Lógico que as medicações que são usadas a Tadalafila, você pode usar como recreativo, em termos de fazer sexo. Recreativo é ótimo. Recreativo, gostou? Recreativo. É fantástico, eu também gosto de uma coisa recreativa. Eu amo. Eu gostei dessa palavra, viu, Marco? Eu vou fazer algo recreativo, viu, Vangel? Eu acho também muito bom. Eu acho que essa fala de Marco foi fantástica. Esse negócio de você dizer, não, porque negócio disso é que não é recreativo. Eu também, eu acho. Eu amo algo recreativo, né? Porque é bom, eu acho que as pessoas, né? A gente fala aqui, claro, e eu estou falando aqui para muita gente. Tem gente que quando fala o nome sexo, pronto. Parece que endemonizou tudo, né? Parece que é palavrinha. Eu fico pensando do outro lado, né?
Você que está me olhando, tem senhoras, claro. Eu não vou fazer isso para falar para crianças abertamente, obviamente não. Mas senhoras, pessoas aí adultas, até mesmo já, né, meninos jovens, 18, 19, 20 anos, já começa já também uma fase que eu acho que a escola tem que ter educação sexual. E mais ainda quebrar esses estereótipos. Quando a gente fala alguma coisa, eu não sei o que é sexo, tá na fila. Bicho, fecha o programa, cuidado. Isso não pode falar. Eu fico pensando, a senhora nunca teve filho, não? A senhora nunca, né? Porque para a pessoa, para ter filho, né, tem que fazer alguma coisa diferente. Eu acho que é assim, né? Porque quando fala sexo, a pessoa, cuidado, perversidade, cuidado, Marcos. Eu acho absurdo isso. Eu acho que não é por aí. Eu estou falando uma bobagem, não, doutor Marcos? Não, eu acho que a escola... Tem gente que demoniza a palavra sexo, né? Isso já é uma coisa histórica, né? Mas hoje, eu acho que a sociedade está mais aberta, está conversando. Isso é importante, se preparar, mesmo porque existem doenças que passam por via sexual. Sem dúvida. Sem doenças graves, não é só HIV, mas outras doenças que as pessoas podem contaminar. E a questão da gravidez, enfim, existem várias situações. Então, quanto mais você consegue orientar a criança, a pessoa jovem, na verdade, o adulto jovem, né, o adolescente, melhor, porque ele fica mais prevenido e consegue resolver entre os amigos dele, a questão de doenças e outras coisas envolvidas, como gravidez, talvez inadesejada. O Logan está perguntando sexo anal, se tem algum... Logan, vou perguntar também. Um abraço para você, Logan. Logan aqui, ele quer saber se sexo anal tem alguma coisa a ver com câncer de próstata. Não, também não tem. Como eu falei anteriormente, a única causa realmente comprovada e que aumenta muito o risco é a questão genética. Se você tiver questão genética, você tem que ter muito cuidado. Entendeu? Eu fiz esse ano, pulei 2 anos. Não pule. Não faça isso. Porque se você pular, pode ser naquele ano que você pulou que justamente surgiu o câncer de próstata. E esses tumores, eles podem, de um ano para o outro, eles podem crescer bastante, a depender do tipo de câncer de próstata que você teve. Tem os mais agressivos mesmo? Exato. Né? Quando você fala câncer de próstata, parece que é uma coisa só, mas não é uma coisa só. Não é uma coisa só. Nós chamamos de baixo risco, risco intermediário e alto risco. Aquele alto risco seria que poderia também espalhar no corpo inteiro? Isso, alto risco de metástase, alto risco de invasão local, pode invadir outros órgãos, invadir reto, invadir bexiga, entendeu? Então, assim, um tumor de alto risco, ele tem uma agressividade em termos de invasão de órgãos adjacentes, órgãos vizinhos, muito maior do que um tumor de baixo risco. Então, assim, pode ser que naquele ano que você pulou, se você é uma pessoa que tem alto risco, porque teve algum parente acometido na família de primeiro grau, aquele ano que você pulou pode surgir. E aí você vai ao médico justamente fora da janela de tratamento adequado. E quando é que eu digo janela de tratamento adequado? Você falou sobre curar. Hoje, a cirurgia ela tem capacidade de curar. A gente evita falar curar, porque curar, quando fala em câncer, é uma coisa que as pessoas têm... eu vou fazer... É subjetivo, né? Eu vou fazer e não vou voltar mais nunca no médico, eu estou curado. Não é assim que se acompanha câncer. Boa. Tá? Boa. Câncer, gostei da sua fala. Câncer, a gente chama livre de doença. O que é livre de doença? Você foi na janela adequada de tratamento, foi feita a cirurgia foi feita de forma adequada, com tecnologia, enfim, por um médico especialista, bem treinado, e você acabou, a gente chama de zerar o PSA. O PSA ele zerou. Zerou quer dizer que você ficou livre da doença, mas não quer dizer que você ficou curado. Quer dizer que a gente espera, para falar cura, geralmente a gente espera 5 anos. Tá? Agora, as pessoas em tratamento têm uma vida sexual ativa? Essa é a questão. Alguns tratamentos fazem o bloqueio hormonal. O que é isso? Você bloqueia a testosterona do homem. Caramba. Se você pode fazer o cara fica realmente sem vontade, perde. Aí, infelizmente, você perde totalmente a vontade de fazer sexo. Justamente, os tumores eles se alimentam da testosterona. Quando você faz a castração, o bloqueio químico, acaba que o tumor regride. Por isso que o risco que a pessoa tem uma testosterona alta também é evidente, não é isso? Não tem nada a ver, uma coisa ligada com a outra? Não. O fato de ter uma testosterona normal. Eu fiz um pouco, eu tenho uma testosterona alta que eu já percebi, por isso até que meus cabelos estão caindo. Eu já percebi isso. A testosterona alta justamente é pelo suporte físico, se você tem muita massa magra, pouca massa gorda. Mas isso não leva você a ter aumento do câncer de próstata. Isso não tem nada a ver.
Mas uma pessoa que já foi diagnosticada com câncer de próstata... Tem que cortar a testosterona. Não. E houve uma recidiva, ela operou, voltou a doença. Aí, geralmente, existem alguns remédios chamados bloqueadores hormonais que bloqueiam. É obrigado a ter isso, doutor Marcos? São para doenças avançadas. Você está falando sobre doença avançada. Eu entendi, mas mesmo assim, rapaz... E esse cidadão, qual é o paliativo? Como é que fica a vida desse homem? Olha, essas pessoas vivem digamos assim, alguns anos muito tranquilos. Agora, a parte sexual fica extremamente prejudicada por conta disso. Caramba. Porque aí você tem que optar entre deixar a pessoa viva de forma produtiva, quer dizer, apesar da testosterona estar sendo bloqueada, ela tem uma vida produtiva, ela pode fazer todo o trabalho dela. Agora, a parte sexual, infelizmente, vai ficar prejudicada, não tem jeito. Pois é, né? A gente já falou do fator genético, que é importante também destacar, que foi bem colocado aqui para o Dr. Marcos Boaventura. E a gente também falou sobre, o Logan está perguntando aí, pessoas trans, travestis e não binárias, também podem desenvolver o câncer de próstata? Claro, claro, sim, né? Pode sim. Tem. E o acompanhamento é feito da mesma forma. Do mesmo jeito? Da mesma forma. Teve próstata, tem que acompanhar. Qual o suporte em urologia oferecido atualmente pelo Hospital Incap? Antes de a gente falar desse suporte, eu vi aqui, né, no seu currículo que você também tem essa questão de utilizar a cirurgia robótica. Isso é menos evasivo para quem precisa fazer isso? Retirada desse... No congresso agora paulista de urologia, antigamente tinha poucas plataformas robóticas, né? Hoje digamos assim, algumas dezenas de plataformas robóticas. No Brasil e na Bahia, nós usamos mais o robô Da Vinci, né? Que é um robô que já tem em alguns hospitais aqui. É um robô seguro, né? As pessoas têm a ideia de que o robô que vai me operar? Não é o robô que vai lhe operar. É você que está segurando, né? O robô, nós fazemos como? Direcionando. Nós direcionamos. Inclusive, eu tenho isso no Instagram, também no meu Instagram tem essa cirurgia robótica. Eu posto algumas coisas, não posto muitas coisas, porque eu não sou muito midiático. Você mesmo percebeu isso? Eu percebi. Eu não sou muito midiático. Eu percebi isso. Mas eu posto porque pela curiosidade. Como a cirurgia robótica é um avanço da cirurgia laparoscópica. Nós colocamos os portais, que são justamente esses furos que a gente faz na barriga do paciente, e aí adequamos, a gente chama de docar, nós docamos o robô nesses portais, ele segura, e aí ele faz um estudo onde ele está apto para você operar aquele robô. Você vai para outro lugar chamado console, senta no console, quando você senta e coloca a cabeça, aparece um óculos, digamos, 3D, assim. A sensação que você tem é que está dentro da barriga do paciente. Rapaz, interessante. Agora, as pessoas não têm ideia do que é até você ver um robô. Agora, tem outra também que eu não sei se é verdade. Tem um pessoal me dizendo aqui, né? O Flomar está me colocando, Marcos, tem uma cirurgia também a laser em São Paulo. Existe isso também? Tratamento de câncer de próstata, existe outros tratamentos que não só a cirurgia, tá? Existe HIFU, que é você fazer a ablação do lugar. Isso é até melhor do que uma cirurgia, é menos evasivo também, Essa é a questão, são coisas experimentais ainda. Ações experimentais. As pessoas fazem, mas não é tido como padrão ouro. O padrão ouro, o tratamento de câncer de próstata inicial, com a proposta de realmente curativa, como você quiser, é a cirurgia. Certo. Entendeu? Se você faz um diagnóstico precoce, você consegue curar o paciente da maior 80% a 90% das vezes. O suporte de urologia no Hospital Incap, como é que está isso, Marcos? Bem, a urologia do Incap cresceu bastante, nós fazemos todos os tipos de cirurgia no Incap, menos a robótica. Por que nós fazemos? Só que a gente buscou parceiros. Então, já que um robô custa em torno de 5 a 6 milhões de dólares, então não é uma coisa para todo hospital ter. São para hospitais maiores. Então, assim, você não precisa ter um robô. Agora, o que nós fazemos? Nós fazemos parcerias com hospitais que têm um robô. Então, por exemplo, o Hospital Santa Isabel, que é um hospital que nós encaminhamos bastante nossos pacientes para lá, porque tem um custo menor. Então, nós temos parcerias onde nós temos um desconto de usar o robô. Excelente. Entendeu? E, inclusive, o Hospital Santa Isabel ele já veiculou marketing com a gente aqui na cidade sobre essa parceria. Então, a gente consegue utilizar a tecnologia de outros hospitais maiores estando no Incap.
Então, como é que Entendi. funciona? Você vai até ao encarte, nós fazemos todos os exames necessários, que nós temos todos os exames necessários lá, temos ressonância, temos tomografia, temos a parte laboratorial, tudo faz no INCAR. Depois de ser feito, diagnosticado, biópsia nós fazemos também no INCAR, aí nós vamos operar. Se você quiser ser operado por via robótica, esse custo para você é passado, e aí se você tiver condições de alcançar essa cirurgia, essa tecnologia, que realmente é uma tecnologia excelente, você consegue preservar melhor a inervação, você diminui a chance da pessoa ficar incontinente, diminui a chance da pessoa ficar impotente. Ah, porque pode ficar incontinente, Marcos? Pode. Inclusive, no início das cirurgias, quando era feita aberta, muitas pessoas ficavam incontinentes. Entendeu? Justamente porque você tira a próstata. E a próstata é um dos órgãos responsável pela continência do homem. Entendeu? Então, assim, a cirurgia robótica ela vem justamente para mitigar, para diminuir a chance dessas sequelas de incontinência, de impotência, são situações que mexem muito com sua qualidade de vida. O exame de toque retal é rápido e indolor? É rápido, assim, algumas pessoas têm algum desconforto maior, mas é rápido. Rápido, e é um exame que hoje a gente está discutindo, justamente teve uma discussão no Congresso sobre se há necessidade de fazer toque de próstata ou não. Aí é uma coisa individualizada. Tem pacientes que realmente não vão precisar de toque de próstata, a depender se ele fez anteriormente, se o PSA dele subiu, se não subiu, porque muito mais importante do que um valor isolado de PSA é saber a cinética do PSA, se ele subiu, se ele não subiu, então, e só o médico tem a capacidade de julgar isso, você não tem capacidade de julgar isso. Então, assim, o fato é que o tratamento é uma coisa chamada individualizada. Então, você deve procurar seu médico, um médico que você confie, que você tenha segurança e deixar que ele conduza essa parte. Entendeu? Pessoas negras têm mais preponderância para o câncer de próstata, né? Isso. Tem uns trabalhos que evidenciam isso, que a população africana tem a maior tendência a ter câncer de próstata. Por que seria, hein, doutor? Existem alguns questionamentos. Aí tem a parte genética, né? São as pessoas também que têm a maior tendência a ter câncer, a ter hipertensão. Os brancos têm a maior tendência a ter câncer de testículo. As etnias, a depender da sua etnia, você pode ter maior tendência a ter algum tipo de câncer e outro não. Interessante. Gente, eu conversei aqui com essa figuraça. É o quê, Bajel? Na mão, não precisa falar negócio de mão, não, não precisa nem mostrar. Mas realmente, a gente está falando aqui, mas é um grande amigo, doutor Marcos Boaventura, um cara de uma personalidade e uma simpatia. Ele chega aqui já muito alegre, a gente gosta dessa entrevista. Não é uma entrevista, né, Bajel, que ele não floreia nada. Esse negócio de muito florear, você toma um tomatinho, você come não sei o quê. Não é florear. Ele já bate logo em cima, o negócio florear, é genético. Ou falar difícil, né? Ou falar difícil. Não, ele já bate o negócio. O seu pai teve, o seu tio já teve, seu avô já teve, pronto. Pá, puf. É logo direto. Ele não fica muito, não, porque você come o tomatinho, vai fazer exercício físico, mas não é isso só. O nome da palavra do câncer de próstata é genético. Se você acaba com o mito, as pessoas te procuram mais fácil. É verdade. E procuram com mais medo. Com mais medo, até com ansiedade, porque tem gente que é ansiosa. O cara, quando vê o médico, já, paf. Mas se você tira esse mito, as pessoas te procuram com menos medo. É verdade. Então, assim, se você entende que aquilo não é o fim do mundo, porque as pessoas entendem que aquilo, qual é a ideia que você tem de câncer? Minha mãe não fala nem o nome, que é para não chamar. Você fala assim. Tem gente que fala assim, né? Baixinho. Então, assim, não é o fim do mundo. As pessoas isso tem cura. Então, assim, o fato de você procurar, isso te ajuda, não te prejudica. Entendeu? Você consegue ter um diagnóstico precoce. Se você não tiver condições de usar, talvez, umas terapias, umas cirurgias mais avançadas, como cirurgia robótica, existem outras cirurgias que você pode fazer, que também são eficientes, que também tratam câncer. Porque às vezes a cirurgia robótica, já que você está falando isso, tem um plano de saúde cobre, seria isso? Mas o plano de saúde ele não cobre exatamente a cirurgia robótica, mas ele cobre todo o resto. Então, a hospitalização, cobre... Aí você... por isso que eu estou questionando. Na verdade, a cirurgia robótica, você teria que pagar também uma parte além disso, você paga, a gente chama de upgrade, a migração. Você pede uma cirurgia laparoscópica, e aí dessa migração da laparoscopia para a cirurgia robótica, você paga essa migração. Entendi. Aí é essa migração que o hospital cobra de você. Entendi. E a maioria das vezes o convênio tem
acordos com nossa cooperativa. A gente tem uma cooperativa chamada Cooperativa de Urologistas da Bahia, chamada Copeuro, que a maior parte dos convênios está dentro dela. Então, o convênio paga tudo, a cooperativa. Então, o custo que você vai ter é o custo da migração da cirurgia laparoscópica para a cirurgia robótica. O que, na verdade, é um custo alto, levando em conta o salário do Brasil, entendeu? Mas se você for olhar os Estados Unidos, 90%, mais de 90% das cirurgias são todas robóticas. Porque eles têm uma renda maior que a nossa. Sem dúvida. Poxa, e agora que a gente estava conversando antes de começar o programa sobre Donald Trump, né? Ganhando lá nos Estados Unidos, batendo um papo, eu e Marcos aqui, antes de começar o programa. E foi até bom, né? É diferente, né? O pessoal estava meio apurrinhado, né, com o presidente atual, né? O Biden. Joe Biden. Joe Biden. E aí a gente percebeu que os norte-americanos estavam meio invocados com o Joe Biden, né? Voltando a falar sobre saúde, existe uma situação lá que é chamada Obamacare, que é justamente que é justamente as pessoas que não tinham a condição de pagar um plano de saúde. O Obamacare cobria essa condição. E continua. Ninguém teve coragem de tirar esse Obamacare justamente porque existem pessoas lá e lá a saúde é muito cara, assim como a nossa. Então, esse sistema ele cobre as despesas daquelas pessoas que não estão em condições de pagar seus convênios de saúde. E aqui, quer queira, quer não, tem um SUS também que eu acho que é fantástico, né? O SUS ele precisa, na verdade, ele é subfinanciado. Isso. Ele é subfinanciado. Isso. Agora, assim, eu vou te falar uma coisa que uma vez eu ouvi de um estrangeiro que cuida dessa parte de saúde em outros países. Eles falam o seguinte, a saúde, a demanda é infinita, mas o dinheiro é finito. Sem dúvida. Sem dúvida. Olha, eu quero aqui dizer para você que está em casa, você, homem principalmente, que eu indico para você, doutor Marcos, não sou muito de falar isso não, mas eu indico o doutor Marcos Boaventura. Estou falando aqui, ele não pediu para falar, não tenho nenhuma procuração assinada, indico por ser um cara jovem, bacana. E outra coisa, ele dá mesmo todo o diagnóstico, para você ficar sabendo, mas ele tem uma coisa que para mim é fundamental. A esperança e acreditar primeiro em Deus e na possibilidade da medicina do trabalho médico que o INCAR oferece para tirar essa doença de você e deixar você novo para que você viva em paz, pelo menos mais tempo na Terra. E às vezes você nem morre disso aí, vai morrer de outra coisa bem diferente. Mas de fato é importante que nós, homens, procuremos o médico. E uma dica que eu lhe dou é Dr. Marcos Boaventura, do Hospital INCAR. Muito obrigado, Marcos, e você sabe o carinho que nós temos, né, Evangel? Muito querido por nós aqui. Quando precisar, estaremos à sua disposição. Valeu pela sua entrevista. Obrigado, Marcos. É um prazer vir da Bahia. O Hospital INCAR é um hospital que tem investido bastante em tecnologia. Isso. Hoje, sem sombra de dúvida, nós somos o maior hospital da região e temos a capacidade de diagnosticar várias doenças. Temos digamos, um parque tecnológico grande, em comparação com os outros concorrentes que tem às vezes, e a gente tem investindo cada vez mais. O INCAR ele é um hospital que não para de investir em leitos, em tecnologia, em serviços que possam agregar qualidade na medicina e oferecer à população o que há de melhor no setor médico. Muito bom, muito bom, muito bom. Gostei muito dessa entrevista. Muito bom. Muito obrigado, viu, Marco? Obrigado, Marcos. É um prazer. Prazer é nosso. Muito boa entrevista. Não tem esse negócio de falar, não. Ó, você que tá aí, vá lá, 40 anos, não sei o quê. Ó, é hereditário, né, Manjão? Não tem negócio de... Precisa falar bonito, fala rápido. Manda uma